Hebreus capítulo 1, versículo 4. Falando de Jesus, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu porém permaneces, sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Amém. Amém, amém. Há uma história, alguns anos atrás, eu li um livro, há muitos anos atrás, eu li a biografia de John Paton. Se você já ouviu falar sobre John Paton, ele foi missionário nas Novas Hébridas, um homem de Deus. Ele foi numa época que a igreja não queria mandar missionários, e falaram para ele: olha, você vai ser comido pelos índios antropófagos que estão lá naquela ilha. E ele falava assim: olha, eu prefiro ser comido pelos índios do que morrer sem propósito e ser comido pelos vermes. E ele com a sua esposa foram para as Novas Hébridas como missionários, e eles chegaram lá e arrumaram uma cabana para morar, e logo na primeira noite que eles estavam lá, os índios vieram, canibais, e pensaram que iriam ter uma refeição maravilhosa, cercaram a cabana para atacá-los, e durante toda a noite John Paton ficou trancado com a sua esposa, orando, clamando ao Senhor para que o Senhor os guardasse. Passaram-se as horas e amanheceu o dia, e ele começou a sua vida ali, e se aproximou dos índios aos poucos, e conseguiu levar o evangelho de Cristo para aquela tribo lá. E depois de um tempo, meses, talvez anos, eu não me lembro, o chefe da tribo se converteu, e ele então, uma coisa que ficou sempre na sua cabeça: por que aqueles índios não os atacaram naquela noite, incendiaram a cabana onde ele estava com a sua esposa? E quando ele perguntou para o chefe da tribo: o que é que aconteceu, por que vocês naquela noite que nós não chegamos, vocês não nos mataram? E o chefe da tribo falou para ele: olha, não tinha como nós atacarmos vocês, porque eu não sei como que vocês colocaram todos aqueles homens grandes na frente da casa, em volta de toda a casa, armados, e eles brilhavam, e não tivemos como atacá-los durante toda a noite. E então passou a noite, nós fomos embora e fugimos, e eles estavam lá guardando a casa de vocês. Na literatura e na história há centenas de relatos de anjos do Senhor, anjos enviados por Deus para guardar o seu povo. Na Bíblia há quase 300 referências a anjos, há 108 referências no Velho Testamento e mais de 100 no Novo Testamento. A Bíblia está repleta de palavras sobre estes seres invisíveis, que a Bíblia diz aqui no versículo 14 que são espíritos. Jesus, quando
Quando Tomé encontrou com ele após a ressurreição, Jesus falou: olha, coloca aqui a tua mão, olha, coloca aqui o teu dedo e vê que eu sou eu mesmo, eu não sou um espírito. O espírito não tem carne, não tem osso. Os anjos, eles não têm carne e osso como eu e você temos. A Bíblia diz que eles são espíritos, mas eles podem tomar formas, eles podem tomar forma humana. Eles, na maior parte das aparições deles na Bíblia, eles aparecem como se fossem homens. Eles podem tomar uma forma humana. Eu não sei se você já viu algum anjo. Eu particularmente não vi nenhum anjo ainda na minha vida. Na vida das pessoas há dois extremos. Há um extremo de um grupo de pessoas que não acreditam. Não, eu não acredito nessas coisas, eu não acredito naquilo que eu não vejo. Eu nunca vi um anjo, então eu não acredito que exista anjos. E há uma outra turma que parece que vê anjos todos os dias. Ela conversa com os anjos. Eu vi um anjo passando aqui, tinha um anjo sentado em cima do ventilador ali na igreja, enquanto nós estávamos lá. Eu acordei hoje, tinha um anjo sentado na minha cama. Tem gente que parece que fala que vê anjo como se fosse ver qualquer outra coisa. Então, às vezes as pessoas caem em dois extremos, um de que não acredita e um que acha que vê anjo todas as horas e todos os momentos. Eu sei o seguinte, que quando o anjo aparece na Bíblia, ele causa um medo terrível nas pessoas. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que um anjo desceu do céu e removeu aquela pedra, e a Bíblia diz no Evangelho que ele era como um relâmpago, e os guardas romanos, ao verem-no, ficaram aterrorizados e caíram desmaiaram de medo. Quando os anjos apareciam, a primeira palavra que eles falavam para as pessoas era: não tenha medo, porque causavam terror, pela luminosidade talvez deles, pelo brilho. Você pode imaginar um anjo, a Bíblia diz, parecia um relâmpago, um trovão, a imagem evidentemente que causava e causa medo. No livro de Apocalipse, quando João vê anjo, ele cai, a Bíblia diz que ele cai no chão para adorar aquele ser, pela beleza que ele era. E o anjo falou para João: olha, levanta-te, eu sou conservo teu, eu sou servo, como você é servo, adore a Deus. Mas os anjos são pessoas, são seres espirituais. A Bíblia diz que há corpos, lá em 1 Coríntios 15, a Bíblia diz que há corpos materiais, há corpos espirituais. Eles moram no céu. Os anjos que estão lá no céu, diante do trono de Deus, a Bíblia fala que eles têm emoções, eles se alegram. Há mais alegria diante dos anjos quando um pecador se arrepende. Eu sei que está falando a alegria de Deus, que também passa para a alegria dos anjos. Os anjos têm vontade, os anjos se alegram também, e a Bíblia fala bastante sobre os anjos. A Bíblia diz que a gente, aqui em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 2, diz assim: olha, vocês sejam hospitaleiros, não negligencieis a hospitalidade, porque sem saber vocês podem ter hospedado um anjo na tua casa, você pode ter conversado com um anjo, nunca imaginaria que aquela pessoa que conversou com você não era um ser humano normal, era um anjo de Deus que enviou para falar uma palavra com você em algum momento da sua vida. Eu particularmente, eu até penso que talvez um dia da minha vida um anjo falou algo comigo, mas como em forma de pessoa, mas eu não posso falar que sim, ou eu não posso falar que não, porque eu não sei, mas talvez outras ocasiões em nossa vida algum anjo apareceu. A Bíblia diz lá: olha, vocês sem saber, vocês hospedaram anjos achando que eram homens. Agora, há muitas ideias erradas sobre os anjos, e havia muitas ideias erradas sobre os anjos naquela época também. Paulo fala na carta lá de Colossenses que as pessoas chegaram à adoração, o culto aos anjos, a adorar aos anjos, talvez pela beleza que a literatura falava sobre os anjos, mas há muitas ideias erradas sobre os anjos até mesmo hoje. Por exemplo, algumas pessoas pensam que os anjos são seres humanos que morrem. A pessoa morreu, virou um
Anjo. Muitas vezes eu vi pessoas, olha, fulano de tal morreu agora, ele está lá no céu olhando por você como um anjo de Deus. Não está lá, não. Ele pode estar até no inferno, se ele não cria em Cristo. Ou ele pode estar no céu, mas não virou anjo. Anjo é um ser criado por Deus. A Bíblia diz lá em Colossenses, a respeito de Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Criador de todas as coisas, sejam tronos, sejam potestades ou principados, coisas visíveis, coisas invisíveis. Os anjos são criaturas criadas por Deus. Eles não nascem, não se procriam. Jesus falou, olha, lá na eternidade vocês vão ser que nem os anjos, não se casam, não se dão em casamento. Ele não nasce anjinho, né? O anjo não cresce, o anjo não fica velho, o anjo não fica doente, anjo não morre. Anjo é um ser eterno, é um espírito. Ele não é como a gente. Às vezes as pessoas pensam que anjo também, a ideia que as pessoas às vezes têm de anjo é que eles parecem bebês, loirinhos, com os cabelinhos encaracolados e olhos azuis. Olha só essa criança, parece um anjinho, é um anjo, parece um anjo. Não parece anjo não, querido, parece um bebezinho, bonitinho, mas não parece anjo. A Bíblia não mostra anjos como crianças, a Bíblia não mostra anjos como seres dóceis, a Bíblia não mostra anjos com cabelos encaracolados, com asinha voando, a Bíblia não mostra anjos como um cupido. A figura do cupido lá é um bebezinho com as asinhas, com uma flechinha para acertar alguém. A Bíblia não mostra anjos assim. A Bíblia mostra anjos como guerreiros. Anjos são soldados de Deus, o exército de Deus, o exército do Senhor, do Rei de Israel. Anjos são poderosos, anjos, a Bíblia mostra algumas vezes a aparição de anjos. Por exemplo, a Bíblia fala que Senaqueribe queria invadir a cidade de Jerusalém. Naquela noite Deus enviou um único anjo, o anjo desceu no arraial de Senaqueribe, e naquela madrugada ele matou 185 mil soldados. Ele passou lá de madrugada invisível, e pela manhã 185 mil soldados estavam mortos. Anjos são guerreiros, anjos são poderosos. O rei Herodes foi fazer um discurso diante das pessoas, e as pessoas gritavam, é voz de Deus e não de homens, e a Bíblia diz que veio um anjo do Senhor e o feriu, e ele caiu expirando, morto, comido por vermes. Anjos, algumas vezes eles matam pessoas quando há necessidade de matar pessoas. Eles são anjos poderosos. Não tem nada a ver com bebezinho, com criancinha, não tem nada a ver com cabelo encaracolado, com asinhas. Na verdade, a Bíblia fala que apenas dois tipos de anjos têm asas, os querubins e os serafins. A Bíblia fala sobre arcanjo, só chama na Bíblia um único arcanjo, que parece que é o mais alto na hierarquia, é aquele que vai tocar, vai lá, dada a voz do arcanjo, alguém vai tocar a trombeta. Arcanjo Miguel, que trabalha com Israel para proteger a nação de Israel. Esse parece que é o anjo mais poderoso que tem. Talvez Lúcifer tenha sido um arcanjo, porque no livro de Judas, antes de Apocalipse, quando o diabo quis tomar o corpo de Moisés morreu, o diabo queria entrar, tomar o corpo dele e ressuscitá-lo, talvez para enganar o povo. E a Bíblia diz que o arcanjo Miguel lutou com ele, e o arcanjo Miguel falou para ele, não ousou repreendê-lo, mas falou, o Senhor te repreenda, num princípio de autoridade que talvez Lúcifer, aquele que leva a luz, tinha a mesma autoridade que ele, ou até tinha uma autoridade superior a ele lá no céu antes de cair. A Bíblia fala sobre um arcanjo, a Bíblia fala sobre serafins. Serafins, a palavra é ardente, que estão ao redor do trono de Deus. Isaías os viu, a única vez que aparecem na Bíblia. Ele levantou os olhos enquanto orava e ele fala, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas vestes enchiam o templo, e serafins voavam. Eles tinham 6 asas, com 2 eles cobriam seus rostos, com 2 eles cobriam seus pés, e com 2 eles voavam, e eles gritavam um para o outro, dizendo que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia com a sua glória. E diante daquilo a casa se encheu como a fumaça. A Bíblia fala
sobre os serafins, a Bíblia fala sobre os querubins que tinham asas. Ezequias fala no capítulo 1, nos capítulos que ele viu querubins voando, e querubim foi colocado lá quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, do Éden. Ele colocou um querubim com uma espada na mão para cercar aquele lugar, para que Adão e Eva não entrassem lá e comessem do fruto lá da árvore da vida e vivessem para sempre. Mas no geral eles são chamados de anjos, eles têm a aparência de homens. Abraão, você lê lá em Gênesis 18, 3 homens apareceram para ele, eram anjos do Senhor. Um homem apareceu para Manoá, lá para o pai de Sansão, era um anjo do Senhor. Várias vezes na Bíblia, Josué encontrou aquele homem com a espada na madrugada desembainhada, e olhou para ele e falou: você é dos nossos ou do exército deles? E aquele homem falou para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque você está em terra santa. Eu sou o anjo que acabou de chegar aqui. Era o anjo do Senhor que estava lá. Então a Bíblia fala de anjos, de serafins, de querubins. Geralmente os anjos não aparecem com asas, eles voam, mas não têm asas, eles têm aparência de homens, quando eles se manifestam aqui nessa terra para falar com pessoas. Agora, algumas coisas, a Bíblia fala que há milhões de milhões e milhares de milhares. 1/3 seguiu ao diabo, 1/3 seguiu a Lúcifer, aquele que levava a luz. Lúcifer não é um nome feio, Lúcifer era o nome de um anjo que levava a luz, estrela da manhã, estrela da alva, que carrega a luz. Satanás é adversário, a Bíblia fala que os anjos, eles têm anjos ruins, que é aqueles que seguiram ao diabo, e que são milhões, mas aqueles que ficaram com Deus são milhões de milhões e milhares de milhares. É uma infinidade. Os anjos não são dóceis como nós imaginamos, dóceis no sentido de fracos. Aquelas pinturas que existem, que foram feitas na Idade Média, de um Jesus quase que delicado demais, ou de anjos delicados demais, com uma harpinha na mão, vocês já devem ter visto. Tem gente que pensa que anjos tocam harpa. Se você ler a Bíblia de capa a capa, você não vai ver um anjo tocando instrumento nenhum. Anjo carrega a espada. A Bíblia não fala que anjos tocam harpas. Na verdade, a Bíblia não fala nem que anjos cantam. Nós cantam os anjos, mas a Bíblia não diz em um único versículo que anjo canta. Pastor, você não leu a Bíblia? Aparece lá, quando eles apareceram no campo dos pastores, uma multidão de anjos dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de bem. Sim, você disse bem, dizendo, é a palavra que está escrito lá, é do verbo logos, que é falar. Ele não está dizendo que eles cantaram, glória a Deus nas alturas, mas que eles falaram. Mas em Apocalipse, pastor, sim, estava milhares ao redor do trono, dizendo: digno é o Cordeiro de receber. Sempre aparece eles falando, não que eles não cantem, mas na Bíblia eles não cantam nenhuma vez. Fala de estrelas cantar. Aliás, tem descoberto que estrela canta, estrela emite sons, que até estes sons são para louvar a Deus, porque a Bíblia diz que toda a criação louva ao Senhor. Mas independente se anjo vai cantar ou canta ou não, mas eles são seres poderosos, eles são homens de guerra, eles são enviados para a guerra, eles lutam a favor dos servos de Deus. A Bíblia diz aqui em Hebreus capítulo 1, o escritor fala: olha, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Nós vamos herdar a salvação. Os anjos estão ao nosso serviço. O Salmo 91, versículo 11, eu acho, diz assim: olha, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Os anjos do Senhor nos guardam no nosso caminho. Quando nós servimos a Deus, Deus coloca os seus anjos ao nosso redor para nos guardar e nos livrar. Foi um anjo que entrou lá na prisão enquanto Pedro estava dormindo, e o anjo tocou, e quando o anjo tocou em Pedro, as cadeias, as correntes caíram no chão, e o anjo saiu e falou para Pedro: olha, se veste aí, me segue. E Pedro, preso, se vestiu achando que estava sonhando, e seguiu o anjo, e as portas iam abrindo automaticamente
drasticamente, e de repente ele se viu na rua e o anjo desapareceu, porque anjos são enviados para nos guardar, anjos são enviados para nos proteger, anjos são enviados para proteger aqueles que amam a Deus, eles estão a nosso serviço, eles são servos de Deus, eles não são deuses, eles são servos. Os testemunhos de Jeová ou os mormons estão completamente enganados quando eles acham que Jesus foi criado, quando eles acham que Jesus é um arcanjo no céu. Algumas seitas acreditam que Jesus seja um dos arcanjos, que ele foi um dos profetas, ou ele é um anjo poderoso, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que Jesus é maior, é tão superior, diz aqui a palavra ênfase, olha, ele tornou-se tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. A Bíblia diz no capítulo 2 que ele foi feito menor do que os anjos, porque na figura humana, o homem é menor do que os anjos são mais poderosos do que nós somos, e a Bíblia diz que Deus criou o homem menor, um pouco menor do que os anjos, mas pela morte de Cristo, a Bíblia diz que ele se tornou superior aos anjos como homem, e ele recebeu um nome que está acima, mais excelente do que o nome que qualquer anjo possa ter. Por isso que o autor ele fala que os anjos são submissos a Cristo. Os judeus, eles acreditavam que havia anjos que controlavam os mares, controlavam trovões, havia anjo da chuva, havia anjo da neve, havia anjo da morte. Até hoje você tem uma ideia de como seja o anjo da morte. A Bíblia não fala que há, mas os judeus acreditavam que aquele que você vê às vezes, né? Se aparecer para você alguém com aquela carapuça preta, aquelas vestes escuras com uma foice na mão, você corre, que é o anjo da morte que está atrás de você, ele vai perseguir você. Não, eles acreditavam em anjos da morte, eles acreditavam que havia anjos anotando tudo aquilo que você fazia. Havia uma comunidade dos essênios que preservaram escritos que foram achados anos atrás lá no Mar Morto. Quem visita Israel, visita lá, onde os essênios moravam nas montanhas. Eles acreditavam que Jesus foi um bom judeu e que ele era equivalente ao arcanjo Miguel, e não acreditava que era o Messias. Então eles acreditavam que se Jesus, quem sabe, será que algum anjo não é maior do que Jesus? Será que o arcanjo não é maior do que Jesus? E o escritor, ele começa a dar algumas razões para que as pessoas entendessem que Jesus era superior aos anjos. A primeira delas é que ele recebeu um nome mais excelente. Diz no versículo 4, ele herdou um nome mais excelente do que qualquer outro anjo. Não existe um anjo ou demônio que tenha um nome poderoso como é o nome de Jesus, meu amado. A Bíblia diz em Filipenses que ele, sendo Deus, não veio por usurpação. Usar a palavra kenosis grega é que ele se absteve dos atributos de Deus. Ele se tornou um homem, e como homem ele se tornou um servo, e como servo ele se tornou como um escravo, de ter uma morte vergonhosa, humilhante, a pior morte que havia, morte de cruz. E por causa disto, a Bíblia diz que Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho vai se dobrar nos céus, na terra, debaixo da terra, e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nenhum anjo tem esse nome, o nome de nenhum anjo tem poder. Jesus falou: em meu nome vocês colocarão as mãos sobre os enfermos, vocês expulsarão demônios. Eu não chego aqui e falo em nome do anjo Gabriel, ou em nome do profeta Elias, ou em nome de Pedro. Não, o nome de Pedro não tem poder, o nome de Judas não tem poder, o nome de Tomé não tem poder, o nome de Tiago ou de Maria não tem poder, de São Jorge não tem poder. Só há um nome que tem poder, e esse nome é o nome de Jesus, meu amado. É o que a Bíblia fala. O nome dele está acima de todo nome. É diferente. A gente que é cristão,
Como é bom falar Jesus. Você fala Jesus no meio da tempestade, parece que os mares, as ondas se acalmam. Você está triste e você começa a falar Jesus, Jesus, Jesus e cantar o nome de Jesus. Como Asaf fez aquela música que só fala Jesus, Jesus. Ah, como é bom, o nome de Jesus traz paz ao nosso coração, o nome de Jesus traz alegria no meio da tristeza, o nome de Jesus levanta o abatido, o nome de Jesus traz cura para o nosso corpo. Não há um nome, nenhum anjo herdou este nome. Então o autor de Hebreus fala, o nome de Jesus é superior, porque ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Segunda coisa que ele fala aqui, Jesus é superior porque ele é filho. Ele é filho. Ele é filho. Uma coisa é você ser escravo da casa. Eu me lembro quando eu era criança, tinha um parente do meu primo, tio dele, não era meu tio, por parte, enfim, da mãe dele. Ele cuidava de uma chácara. Às vezes a gente ia lá brincar na chácara. Ele era empregado, ele era o caseiro lá da chácara. E a gente ia lá, a gente poderia ir lá e tinha uma parte lá que ele plantava laranjas, mexerica, frutas, tal. A gente podia ir lá na parte que ele fazia, mas a gente não podia entrar lá na casa do dono, porque a gente era conhecido ou parente do empregado. Agora o filho do dono não. O filho do dono chegava lá, entrava na casa, montava nos cavalos. A gente chegava lá, via o cavalo só de longe. É servo, é empregado, não é dono. O dono chega lá, pega o melhor cavalo, entra na casa, abre a geladeira, liga o fogão, come a comida e monta no cavalo e vai dar uma volta, e os servos estão lá para servir. E ele está dizendo aqui, pois a qual dos anjos ele disse, jamais, ele nunca falou, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Nunca o pai falou para um anjo, tu és o meu filho. Quando a Bíblia fala da gente, ela nos chama de filhos. E em Jó fala que os filhos de Deus, se referindo a anjos, quando estavam na presença de Deus, sim, mas não chama de filho, você é meu filho. Mas Jesus recebeu o nome de filho. A qual dos anjos? Ele falou, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Sim, aí os testemunhos de Jeová falam o seguinte, tá vendo, Jesus foi gerado, Jesus foi criado. Não, se você ler Atos 13:33, Paulo ele fala em Atos 13:33, ele fala assim, como Deus cumpriu a sua promessa a nós, ressuscitando a Jesus dentre os mortos, como está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando a Bíblia fala eu hoje te gerei, está falando da ressurreição, que o Espírito Santo ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e esse mesmo Espírito está habitando na minha vida e na sua vida hoje, meu amado. Nós estamos falando sobre a criação. Colossenses fala, ele é o primogênito de toda a criação. O que é primogênito? É o primeiro criado? Não, o primogênito era aquele que tinha autoridade, era o que recebia a maior parte da herança. Primogênito é uma posição de autoridade, ele é o que tem autoridade sobre a criação, ele é que tem autoridade sobre todas as coisas. Então, ele diz assim, olha, a qual dos anjos ele falou, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e novamente ao introduzir o primogênito ao mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Terceira coisa, Jesus é superior aos anjos, porque os anjos o adoram. Os anjos o adoram. Quando o anjo apareceu para João, lá em Apocalipse, João se prostrou para adorá-lo, ele falou, não me adore não, eu sou conservo, eu sou servo como você, adore a Deus. Quando Satanás apareceu para Jesus para tentá-lo e mostrou todos os reinos deste mundo e falou para Jesus, olha, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares, e Jesus falou para ele, para trás de mim Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Só Deus é digno de receber a adoração. Se só Deus recebe a adoração, a Bíblia diz aqui, que o Pai falou, e todos os anjos o adorem, mostrando que Jesus é Deus. Jesus é Deus.
Quando Jesus nasceu, os magos vieram para adorá-lo. Quando Jesus andou sobre o mar e Pedro afundou, e Jesus pegou na sua mão e eles voltaram para o barco e eles entraram no barco. E a Bíblia diz que o temor se apoderou de todos eles, perguntando: quem é este que o mar obedece? E prostrando-se o adoraram. E Jesus não falou para eles: não adorem a mim, adorem a Deus. Jesus recebeu a adoração. Quando pessoas vieram para adorar e se prostravam diante dele para adorá-lo, Jesus não falou: olha, não me adore, adore a Deus. Por quê? Porque Jesus é Deus, meu amado. Tem religiões que falam que Jesus não é Deus, Jesus era um profeta. Isso não é da Bíblia, isso é seita. Na igreja de Jesus verdadeira, Jesus é Deus e os anjos o adoram. O adoram. Jesus é superior aos anjos, a Bíblia diz aqui, porque Ele está sentado no trono. A Bíblia diz no versículo 8, acerca do Filho: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. O teu trono, ó Deus, aqui Deus chama Jesus de Deus. O teu trono é para todo sempre. Nenhum anjo está sentado no trono, Jesus está sentado no trono à direita de Deus Pai. E a Bíblia fala aqui que Ele, terminando de pagar o preço pelos nossos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Não há mais nada a ser feito. Ele se tornou o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Nenhum anjo é o Senhor, nenhuma outra pessoa é o Senhor, nenhum apóstolo é o Senhor, nenhum profeta é o Rei. Ninguém está sentado lá no trono. Jesus está assentado no trono. Ele é tão superior aos anjos, e os anjos estão lá para o adorar e vivem para adorar ao Senhor. Jesus é maior do que os anjos, porque Ele está sentado no trono. No versículo 10 em diante fala que Ele é maior do que os anjos, porque Ele é o Criador. Olha só: no princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Falei para você a semana passada, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Colossenses 1 diz assim: Ele é o Criador de todas as coisas, sem Ele nada seria criado. Aqui está dizendo que o Senhor estava lá, e Ele falou: lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu porém permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu porém és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Hebreus 13:6 vai falar: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo. Ele não mudou. O mesmo Jesus que andou, o mesmo Jesus que fez o mar se acalmar, o mesmo Jesus que tocou nos olhos dos cegos e os olhos se abriram, o mesmo Jesus que tocou nos leprosos e os purificou, o mesmo Jesus que perdoou pecados, o mesmo Jesus que andou pela Galileia, é o mesmo Jesus que está hoje vivo e que recebe a nossa adoração, o mesmo Jesus que cura o doente, o mesmo Jesus que ressuscita os mortos, o mesmo Jesus que faz milagres, o mesmo Jesus que responde ao clamor daquele que gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É o mesmo Jesus que está ouvindo as tuas orações e as minhas orações, e Jesus está sentado em um alto e sublime trono, meu amado. A Bíblia diz: os céus e a terra passarão, mas Ele permanece para sempre. Ele não mudou. Ora, a qual dos anjos Ele disse jamais: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? A nenhum dos anjos, a ninguém. Só Jesus. Jesus está sentado no trono à direita de Deus Pai, e Ele vai vir com poder e autoridade.
Às vezes a gente acha que a gente precisa de outras coisas. A gente acha que precisa da intercessão dos santos. A gente acha, pessoas acreditam, nós precisamos da intercessão dos santos. Eu preciso que Pedro interceda, ou que José interceda, ou que Maria interceda, ou que os santos intercedam, ou que os anjos intercedam, ou que alguém interceda por nós. E nós não precisamos. Jesus, ele é o mediador. A Bíblia diz em Timóteo, ele é o mediador entre Deus e os homens, e não há outro. Não preciso de mais ninguém. Não preciso de ir a santo, eu não preciso ter essas coisas que vão dar sorte. Eu não preciso de horóscopo, eu não preciso saber, eu tenho ascendente não sei do que. Eu não preciso de nada disso, porque o Senhor é que controla a minha vida está nas mãos de Deus, e eu não preciso. Jesus é suficiente para dirigir a minha vida. Jesus é suficiente para acalmar o meu coração no meio das lutas. Jesus é suficiente para curar as minhas enfermidades. Jesus é suficiente. Eu não preciso de São Jorge, eu não preciso. Essas pessoas viveram, morreram, foram enterradas, eram servos. Os anjos são servos. Eu não adoro anjos, eu não falo com anjos, eu não peço a anjos. Deus ordena os anjos para guardarem a minha vida. Eu não sei, esta semana eu vi aí, não sei se aconteceu esses dias ou não, se é verdade, mas eu vi na internet, vocês devem ter visto também, que um ladrão foi assaltar um pastor lá, o repórter falou, era pastor, ele foi assaltar e passa o vídeo, ele abre a porta do carro e ele teve um ataque cardíaco, ele cai morto ali, morreu ali na rua, e o outro ladrão saiu correndo. Está lá na internet, foi notícia aí, e daí falou, as pessoas dentro do carro, ele era um pastor. Vai saber se um anjo do Senhor naquela hora desceu e tocou a vida daquele rapaz, eu não sei, mas os anjos nos guardam e nos protegem. Eles são mensageiros enviados por Deus, são poderosos, mas nós não o adoramos. Eles são servos, como nós somos servos de Deus. Eles são servos de Deus, como eu e você somos servos de Deus. Só que os anjos estão aqui para nos servir. Eles não entendem direito sobre a salvação, porque eles não precisam ser salvos. A Bíblia os chama de santos no Antigo Testamento, porque eles não precisam de salvação. E para aqueles que se rebelaram contra Deus, não há mais perdão. Eles estão condenados. Jesus falou que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, para os seus mensageiros. Não há mais perdão para eles, para a rebelião de Lúcifer com os anjos que se rebelaram, se tornaram em demônios. E eu não acredito que haja a possibilidade de um outro anjo se rebelar contra Deus. Eu acredito que eles estão muito felizes em servir ao Senhor, e que talvez eles viram o que aconteceu com Lúcifer também, e que se afastar de Deus é algo terrível. Se afastar de Deus é viver nas trevas. Não é o juízo de Deus, mas a própria distância de Deus fez com que aqueles anjos se deformassem e se transformassem em demônios e viverem nas trevas. A distância de Deus é algo terrível. A distância de Deus cria vazio no coração do homem. O homem só é feliz quando encontra a Jesus, e Jesus preenche o seu coração. Eu não preciso de mais nada. Talvez você pensa que precisa do santinho pendurado no pescoço. Me desculpa, querido, eu estou aqui para pregar a verdade. Você não precisa do santinho pendurado no teu pescoço. Você não precisa da medalhinha para trazer sorte, para proteger a sua vida. Se os seus olhos pudessem ser abertos, você sabe, o nosso sentido do ser humano é muito pequeno. Um cachorro sente um faro, tem um olfato muito mais potente do que você. Um cão, de longe ele cheira o seu dono. Você cheira mais ou menos. Tem animais que ouvem barulhos. A distância que o ser humano não consegue ouvir. A águia tem uma visão que ela, 2.000 quilômetros, 2 quilômetros de distância, ela avista um coelho saindo lá da toca com seus olhos. Você não enxerga nem a porta.
Depois dos 50 você tira o óculos assim, vejo que nem árvores os homens. Mas um jumento viu o anjo que estava com uma espada no caminho de Balaão. E Balaão não viu. A nossa sensibilidade é pequena. Se os nossos olhos fossem abertos, talvez nós veríamos que este lugar está cheio de anjos do Senhor. Eu não preciso de uma moedinha. Tem um anjo com uma espada ao meu lado para me guardar. Quando Eliseu, o exército lá invadiu a cidade de Dotã, onde Eliseu estava, e de madrugada cercaram a cidade para prendê-lo, milhares de soldados, e o servo acordou pela manhã, e quando ele olhou, ele viu milhares de soldados nas montanhas. Ele desesperado entrou e falou com o profeta Eliseu: o que nós vamos fazer? E Eliseu falou: não tenha medo não, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou e falou: Senhor, abra os olhos dele para ver. E de repente os olhos espirituais daquele servo se abriu, e ele viu ao redor de Eliseu milhares de carruagens e cavalos de fogo que estavam protegendo a sua vida. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Por isso eu não tenho medo. Eu não adoro os anjos, mas eu sei que eles são seres poderosos, servos de Deus, para guardar a minha vida e a sua vida. Mas maior é Jesus, é o nosso Senhor. Ele é maior. Não há um nome como o nome dele. Ele está sentado sobre um alto e sublime trono. Os anjos dos céus, milhões e milhões e milhares se prostram diante dele e falam que ele é digno de receber adoração. Ele que criou todas as coisas, ele criou os anjos visíveis, ele criou os invisíveis, as coisas visíveis, ele criou todas as coisas, ele está reinando, ele é o rei, só a ele nós adoramos, e só a ele nós prestamos culto, só a ele nós buscamos, só a ele nós oramos. Ele é o único caminho, não há mais caminhos. Não, olha, todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade, é mentira. Não são todos os caminhos que levam a Deus, só há um caminho para Deus. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Você não precisa de outra coisa na sua vida, você só precisa de Jesus na sua vida. Talvez você está vazio, falta Jesus lá. Talvez você não está dormindo de noite. Seria melhor se você orasse e entregasse os fardos, as tristezas, as preocupações, as ansiedades a Jesus, que falou: olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vá a Jesus. Ele não falou: vá a Pedro, vá a Maria, vá a José, vá ao anjo, vá ao santo, vá a Cristo. Vá a Cristo. Ele é superior. É isto que a Bíblia fala de capa a capa. Capa a capa. Ele está no livro de Gênesis, ele está em Êxodo, ele está em Levítico, no sangue dos animais, ele está em Deuteronômio, ele é o cumprimento da lei, ele está em Josué, ele é o anjo do Senhor que apareceu com a espada desembainhada. Josué, ele está em Samuel, ele é o rei dos reis sobre os reis de Israel, ele é o profeta que Isaías falou que a virgem conceberá, ele está no livro de Ezequiel, de Daniel e de todos os profetas menores, de Amós e de Ageu. Ele está em toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse fala de Jesus. Ele é o centro da Bíblia, ele é o centro do universo, ele é o alfa, o ômega, o princípio, o meio, o final, a estrela da manhã é o seu nome. Não há um nome como o nome de Jesus. Então você não precisa de mais nada a não ser Jesus. Você não precisa de mais nada a não ser Jesus. Os anjos são para servir. Eu falei que, muitos anos atrás, só para eu terminar, eu falei para você que Hebreus fala, que no capítulo 13, que olha, versículo 2, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos, sem saber. Eu não sei se era um anjo, pode ser, mas eu vou dar essa ilustração só para dizer a você que talvez sem saber você já até falou com um anjo na sua vida.
Quando eu vim para São Paulo, eu fazia escola bíblica e eu trabalhava na Avenida Paulista. E a minha vida sempre foi para Deus e era para Deus, e eu ganhava o meu salário, eu queria ajudar missões, ajudar missionários, ajudar tudo, e a maior parte das vezes eu andava a pé, né? Era magro, de tanto que andava a pé, queimado, né? E é bom porque a gente faz esporte. Eu tinha que ir em um lugar, eu não me lembro, eu ia sair da Barra Funda, ia depois da Lapa, do Alto da Lapa, longe, longe, longe. Eu fui para lá, não me lembro o que ia resolver, eu fui a pé e não tinha dinheiro para condução. E quando eu estava voltando, estava ali na rua Turiaçu, perto do campo do grande time do Palmeiras. Eu não sou palmeirense não, só foi para deixar os palmeirenses mais alegres. Se eu não me engano, perdeu, não foi, do Corinthians? Acho que é isso, não foi? Foi isso que aconteceu? Hoje, ontem, sei lá. Eu vi alguma coisa assim no rádio a hora que eu liguei. Tá, tudo bem. Mas eu estava ali na Turiaçu, andando a pé, indo embora. E de repente veio um rapaz, negro, encostou perto de mim e falou para mim: para onde você vai? Eu falei para ele: eu estou indo para minha casa. E ele falou: eu vim aqui só para te dar este dinheiro para você pegar uma condução. E eu falei para ele: não precisa de dinheiro não, eu vou a pé, tá bem, tá cansado, suado. Ele falou: não, eu vim aqui para te dar esse dinheiro. E eu falei para ele: não, eu não quero dinheiro não, obrigado, não precisa não, eu vou a pé. Ele falou: ok. Eu fui. Eu andei uns metros e olhei até para agradecê-lo novamente. A hora que eu olhei para trás, e ele não estava mais atrás de mim, e eu pensei: ele deve ter atravessado. Eu olhei para o outro lado da rua, olhei para o outro lado, não vi. E depois de um tempo eu fiquei pensando: será que não era um anjo do Senhor que o Senhor me mandou para dar o dinheiro? E o anjo voltou para o céu e falou: Senhor, não adianta, ele é meio cabeção, e é melhor o Senhor me mandar para outro. A gente não sabe, mas eles estão para nos servir, sem você ver. Às vezes estão do lado do teu carro. Às vezes eu sei, eu vou falar algo aqui que não quero nunca ofender os irmãos. Às vezes vem irmãos aqui me pedir para eu orar pela chave do carro e tal. Eu até oro por você, e orar por documento, orar por coisa assim, para Deus me proteger. Mas se eu andar com o Senhor, o anjo do Senhor está comigo. Tudo que eu tenho é de Deus, é consagrado a Deus. Meu carro, minha casa, a minha vida, o meu dinheiro é 100%, a minha esposa, minha família, meus filhos, o que eu tenho, os presentes que eu ganho é do Senhor, é para Deus, é do reino de Deus. E o carro que eu comprei é do Senhor, você entende? É de Deus. Você não precisa nem orar pela chave. Eu posso até consagrar: Senhor, consagro o meu carro para ti, assim como consagro a minha vida para ti, como eu consagro a minha casa para ti. Mas de qualquer forma o anjo do Senhor está me acompanhando, onde eu for, no mar, na terra, em casa, no chuveiro, onde eu estiver. Deus colocou o anjo ali para guardar a minha vida e guardar a sua vida, meu amado. Mas se eu fosse compará-los a Jesus, eles são infinitamente, não tem como comparar, não tem comparação, Como certa vez eu falei que tem gente que compara o diabo com Deus, achando que o diabo está brigando com Deus, né? Querido, não, o diabo está brigando com a gente. Deus deu a nós autoridade sobre o diabo e colocou o nome de Jesus acima de todo nome. O diabo não teria como brigar com Deus. Bastaria Deus fazer isso. Acabou o diabo. Acabou o seu reino, o seu domínio. Deus não dá para comparar, não dá para dizer o tamanho, a distância que existe entre o Senhor Jesus e os anjos, ou qualquer outra pessoa. Ele é maior. Maior para os judeus, maior para os gentios, maior para a igreja. Ele é o cabeça, nós somos o seu corpo. O inimigo está debaixo dos nossos pés. Os pés do Senhor, do meu pé e do teu pé também. Amém, meu amado? Se você tiver necessidades, vá a Cristo.
Você estiver angustiado, vá a Cristo. Se estiver precisando de um milagre na sua vida, vá a Cristo. Nós cantamos o culto pela manhã, aquele que venceu a morte, aquele que curou o cego, aquele que ressuscitou, vá a Cristo. Está passando uma tempestade na sua vida, parece que o barquinho está no meio do mar, num mar de ondas violentas, vá a Cristo, vá a Jesus. A distância que você tem entre você e o céu, é o teu joelho, é a tua voz, é a tua palavra, seja no banheiro de casa, seja na igreja, seja gritando, seja sussurrando, o seu nome. Tinha um cântico que nós cantávamos, ou gritando, ou sussurrando, o nome de Jesus. Onde você está, pode estar no meio das trevas, a luz vai entrar naquele lugar, quando você sussurra o nome santo de Jesus. Ele é o Senhor.